Boa noite a todos. Estamos iniciando então mais uma live da semana, essa semana com um tema bem diferente e vou falar um pouquinho, né, a respeito do tema, porque realmente é algo diferente, né, de tudo que a gente tem feito até o momento. É a nossa primeira live interdisciplinar, que a gente pode chamar assim, né, que o convidado ou a convidada não é da área da psicologia, mas a gente achou super pertinente esse diálogo, tendo em vista o que a gente vem trabalhando durante essa semana, né? O post da semana, da terça-feira, ali no início da semana, foi sobre o estresse. A gente vai manter esse tema, né, até o fim de semana. Então, foi algo que a gente considerou muito importante, até porque muitas pessoas têm trazido essa questão do bruxismo como algo preocupante, né, nesse momento da pandemia, enfim, né? E por isso, né, nesse sentido, a gente optou por fazer uma live sobre o bruxismo, a sua relação com o estresse, né? Em que sentido essas questões estão associadas, enfim, o que é possível que a gente faça para que melhore, para que as pessoas não, né, que estejam passando por essa situação não sofram mais, né, com essa situação. E a gente tem uma convidada muito especial hoje, né, ela é dentista, cirurgia dentista, e ela super topou o convite e foi muito legal, assim, essa que ela topou. Acho que caiu, não sei se caiu em algum momento. Tá ok? Vocês estão ouvindo bem? Certo. Então tá, pessoal, deixa eu só ver se ela já tá por aqui. Amanda. Deixa eu ver aqui. Tá, caiu, voltou. Tá, Olá, isso. Oi, tudo bem? oi, oi, tudo bem? Bem, Bem-vinda, obrigada. Tava aqui. Amanda. É uma honra ter tu como convidada, porque eu estava falando para o pessoal, né, que é a primeira convidada que não é psicóloga Pois das é, lives. É sério. Aham. E a gente acha muito importante esse diálogo com outras áreas, né? E é essencial. E eu estou muito feliz, assim, a gente está muito feliz em nome da Empírica, né? Que, que tu topou o convite e que vai falar de um tema que é tão importante, que gera tantas dúvidas, né? Eu estava falando que agora, em função da pandemia, a gente vê muitos relatos de pessoas que foram buscar o dentista e descobriram a questão do bruxismo, enfim, né? Então, a gente achou super pertinente nesse momento, nessa semana, que a gente vai estar falando sobre estresse, trazer um tema de outra área, mas que tem relação também com a questão da psicologia, né? Então, bem-vinda. obrigada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu te ouço bem. Direitinho? Não, desde já agradecendo o convite, né? Que são áreas que aparentemente são tão diferentes, a odontologia e a psicologia, mas que, na verdade, quando o tema é esse, quando o tema é bruxismo, quando o tema é estresse, elas estão diretamente relacionadas, né? Uma coisa junto com a outra, na verdade, uma é causadora da outra, cientificamente comprovado. Então, Uhum. muito bom estar aqui com vocês para conversar sobre isso, para contar um pouco sobre o que que é, o que que as pessoas sentem, como que elas vão, né? Como que elas podem lidar com isso, o que que elas têm que aprender. Então, para mim, tá sendo muito bom, uma experiência totalmente diferente também. Nunca tinha participado de uma live, então para mim tá tudo bem. Peço desculpa pelo qualquer coisa, pelo barulho, que eu moro bem de frente aqui, às vezes passa um barulho, alguma coisa, mas Uhum. consigo me ouvir Mas bem faz parte, né? parte, né? Essas novas tecnologias permitem esse diálogo à distância, mas essas também, né? Cachorro latindo. Temos, né? Então isso aí faz parte. Os meus até estão comportados por um milagre, é capaz de daqui a pouco eles aparecerem. Mas É, isso faz parte, então pode ficar bem tranquila.
Amanda, eu queria que tu se apresentasse para o pessoal, Tá bom. falasse a tua trajetória, né? Bom, meu nome é Amanda Sari, eu sou cirurgia dentista. Eu me formei em 2014 pela Unifra, aqui em Santa Maria mesmo. Depois disso, eu fui fazer especialização em Porto Alegre. Eu fiquei fazendo curso de especialização 2 anos lá na BO e sou especialista em odontopediatria. Que legal. Depois disso, eu fiz o meu mestrado pela URGS, lá em Porto Alegre também. Aí eu morei 2 anos em Porto Alegre e tudo mais. Meu mestrado era dedicação exclusiva, então eu tinha que ficar lá, não tinha outro jeito, né? Fiz várias pesquisas, né? Até no sentido do bruxismo, não sei diretamente sobre isso, mas pesquisei outros gastos dentários que Ah, também que legal. a gente acaba às vezes confundindo. E depois Hum, em 2018 e desde então eu estou no doutorado. Ainda não terminei, estou no caminho. sim, ai, eu também. Estou no último ano e, ai, não é fácil, né? Mas a gente vai É lutando, né? conseguir relacionar a pesquisa com o atendimento no consultório, que é um pouquinho diferente, né? Uhum, É um pouco diferente as duas áreas, mas faz parte. uhum. E o teu doutorado é na mesma área do mestrado? Isso, em odontopediatria, mesma área. Ah, que legal, que legal. Tudo mais. Já estava lá, acabei ficando. Mas é uma coisa que não me arrependo, sabe, Fernanda? A gente vê um mundo extra-consultório que é bem importante. E também um mundo extra consultório e extra mestrado, sabe? São dois Sim, mundos uhum. que se completam, assim, é bem importante. Aham. É bem importante que tu tenha esse olhar da prática e da teoria, né, da pesquisa, enfim, e vai se complementando. Então é extremamente importante mesmo. Mas então tá, que bom, né? É uma longa trajetória. A gente sabe que no Brasil pesquisar, né, essa área acadêmica não é muito fácil, enfim, né? Mas é uma trajetória que vale a pena, né? É verdade, vale a pena mesmo, porque a gente se informa de várias coisas que a gente nunca teria acesso no consultório, presa ali Não dentro, é? a gente não Exato. analisa, Aham. não se travou, se já voltou. É, às vezes dá uma travadinha, mas volta, assim. Certo. Amanda, tu abriu caixinha de perguntas na tua página? Eu abri caixinha de perguntas e, na verdade, as perguntas foram basicamente assim, é muito do mesmo, né? Que o pessoal tem um pouco de dúvidas, principalmente em relação à diferença de, eu aperto meus dentes de noite ou eu aperto os meus dentes de dia, né? Que é um pouquinho diferente, assim. É basicamente a mesma coisa, mas os tratamentos são diferentes, né? A forma como tu trata isso é um pouquinho diferente. Então, eu Tá. e baseado nisso, e também perguntando sobre tratamento, o que eu faço, eu tenho, são menores, mais ou menos baseado nisso. Então, eu meio que respondi todas as perguntas, assim, montando um esquema para a gente conversar mesmo, para ser uma conversa mais do que um pergunta e responde. Isso, aham, isso, excelente. Então, mais ou menos, Então, pode ter vontade, a tá? live é tua, E tu me né? interrompe. Porque nessa área eu não entendo nada, então eu vou aprender contigo e eu tô bem curiosa e bem entusiasmada para saber mais sobre. Que bom. Na verdade, eu vou começar conversando um pouquinho mais sobre o que é o bruxismo, né? Que às vezes as pessoas não entendem, acham que é só um apertar de dentes, acham que é natural, que é verdade. Bruxismo, por definição, uma atividade que tu faz, que tu a tua musculatura mastigatória, sendo ela durante o dia, que a gente Uhum. bruxilha, que a gente faz durante o dia, que, não sei vocês, assim, as pessoas, a gente seguidamente você pega, aperta os dentes, né? Fazendo força, e aí a gente sente aqui em cima e tudo mais. E tem pessoas que fazem o bruxismo da noite, né? O bruxismo do sono, que é aquele apertar de dentes da noite. Então, o bruxismo se caracteriza pelo apertar dos dentes, tá? Sendo de dia ou sendo de noite. Pode ser associado com outras coisas, por exemplo, ficar mordendo o lábio, ficar mordendo, Uhum. roendo unhas, tampa de caneta, né? Tem muita gente que morde caneta, Uhum. marcas na bochecha, pode ter quebra de dentes.
Então, enfim, são várias coisas que podem estar... O bruxismo nunca é isolado. Por exemplo, eu só aperto, né? Eu faço N outras coisas e o bruxismo é uma delas. E, na verdade, eu hoje dei uma pesquisada, assim, para saber, em nível mundial, como que nós estávamos em relação à prevalência, né, de bruxismo no mundo. E a OMS divulgou ainda em 2020, agora, que 30% da população é diagnosticada com bruxismo. Então, 30% diagnosticada é uma porcentagem relativamente alta, porque tem muitas pessoas que não entram nessa pesquisa, né, e que provavelmente têm... E não sabem que tem, né? Sabem que tem, ou acham que é outra coisa e tudo mais. E o que eu achei muito interessante, que eu achei legal trazer para cá hoje também, é que a OMS relacionou isso com o aumento das atividades diárias que as pessoas têm, né? A gente hoje em dia tem trabalho, a gente vai na academia, a gente, né, arruma a casa, a gente lê, a gente faz pesquisa. Então é muita coisa que as pessoas fazem e às vezes não dão conta de tudo isso. O estilo de vida muito atribulado das pessoas. Então, às vezes, tu não consegue fazer as coisas direito, né? Às vezes tu não consegue terminar as coisas. E isso faz com que tu desenvolva algum tipo de, entre aspas, né? Algum tipo de problema, seja ele físico ou emocional. E o bruxismo tá dentro disso, né? A gente não... E aí, nessa pesquisa nisso, falando da OMS e tudo mais, eu fui olhar também, tem uma universidade aqui do Brasil que pesquisa muito, 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 muito sobre o bruxismo, que é o FMG, é a DEMIT. O pessoal é uma equipe muito boa e tudo mais, eles são os como é que eu posso dizer, os top em relação ao que pesquisam no Brasil. E eles fizeram, porque às vezes a gente pensa, ah, não, mas estresse é coisa de adulto. Isso só acontece com adulto, né? Não tem... adolescente não sente isso, criança não sente isso. E, na verdade, essa pesquisa da UFMG é feita no setor de pediatria de lá. Pediatria de lá. Então, eles pegaram adolescentes para fazer isso, né? Muitos adolescentes na pesquisa. E o que eles viram? Que os adolescentes que mais têm o bruxismo, que são aqueles pacientes que vão ali no consultório direto, né? Eu, por ser odontopediatra, atendo mais crianças são adolescentes e crianças, né? Entrando na adolescência, que tem muito senso da responsabilidade, que tu percebe uma ansiedade por alguma coisa, por coisas pequenas, assim, que de repente não deveriam gerar um processo ansioso, assim, naquela pessoa. As adolescentes com mais dificuldade de lidar com conflitos, assim, né? Que não sabem exatamente como lidar com as emoções, não sabem lidar com a brabeza, como que vão lidar com coisas que não fazem parte do dia a dia, né? Com imprevistos, digamos assim. Então, conter essas emoções durante todo dia, conter essas emoções para quem não está emocionalmente maduro ainda. E emocionalmente maduro, não necessariamente tu vai ter 12, 13, 15, 20 anos. Às vezes, acredito eu, né? Isso tu sabe mais, muito mais. Que a maturidade emocional, acho que não tem muito a ver com idade, né? Tem mais a ver com a forma que tu trabalha isso. Então, não saber lidar com isso direito nos adolescentes gera um estresse de extravasar. Então, é como se o adolescente... E aí, essa pesquisa foi extravasada para adultos, né? É como se o estresse precisasse ser aliviado de noite, extravasado de alguma forma. Então, a gente aperta mesmo os dentes, né? Tem uma descarga muscular que a gente tem. E tem vários jeitos de remover os dentes, né? A gente pode só apertar, a gente pode levar de um lado para o outro, né? Então, é como se na hora de dormir isso precisasse ser extravasado de alguma forma. E o mais interessante tem algumas pessoas que nem sabem que tem, né? Eu ia perguntar isso, Amanda. Isso é uma coisa que quem tem, ela, por exemplo, influencia no sono dela? Ela tem um sono pior porque ela tem bruxismo? Isso, exatamente. Na verdade, as pessoas, é como se fosse o contrário, assim. As pessoas, elas têm bruxismo porque elas dormem mal, tá? A gente tem fases do sono, que são a fase REM e a fase não REM, que a gente chama. Então, são fases em que a gente tem micro despertares. Todas as pessoas têm. Só que quanto mais micro despertares tem, mais mal a gente está dormindo. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim. Então, nesses momentos, tudo do nosso corpo aumenta em intensidade. Quando a gente
desperta? Salivação, apertamento dentário, batimento cardíaco, tudo. Então, quanto mais despertares a gente tem, mais a gente dorme, porque mais mal a gente. Então, a gente acaba apertando mais os dentes nessa fase. Então, quanto mais mal a gente dorme, mais a gente arranja os dentes. Então, vai ter pessoas que não vão perceber que tem, Fernanda, o bruxismo, e tem pessoas que nitidamente vão perceber como? Vão acordar com um pouco de cabeça, ou vão ter dores irradiadas no ouvido, aqui assim, perto da região DTM, que é essa parte aqui, que logo que passa o ouvido aqui na frente, que vão perceber que vão ter também. Tem pessoas que relatam, o meu dente está diminuindo, meu dente era grande, agora ele já não é do mesmo tamanho que ele era, ele é menor. Então vão vendo marcas, assim, coisas que... Ou então tá sempre com a língua machucada, bochecha sempre machucada, e não sabe do que. Pensa, mas eu me mordi, o que aconteceu? E na verdade, não. É uma coisa que tu faz à noite e não percebe. No caso das crianças e adolescentes, quem percebe mais são os pais, né? Os pais relatam muito isso. E às vezes, na escuta, tu nem percebe, tu não repara mesmo. Não, e é bem interessante isso, Amanda, porque a pessoa, como tu estava falando, né, da rotina que anda tão corrida para todo mundo, que as pessoas acabam tendo várias atividades, às vezes não conseguem nem dar conta de tudo, né, que tem para fazer, e o sono, o momento de dormir seria justamente o de relaxar, de se recompor, né, para o outro dia estar bem para realizar suas atividades. E a gente sabe o quanto também a qualidade do sono interfere na nossa vida, no nosso bem-estar, inclusive na nossa imunidade, né? Então, o não dormir bem realmente é algo que só acarreta mais estresse, né? É uma bola de neve, porque tu tá estressado, tu não dorme bem, e se tu não dorme bem, isso também influencia, né? Que tu fique com estresse. Então, é muito importante que a pessoa durma bem. Exatamente, porque bem o que tu falou, uma bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra, vai descansar, não descansa. E isso acaba influenciando diretamente na forma como tu passa o teu dia, né? O sono é muito importante para isso. Então, aí também perguntaram, a Lízia perguntou ali, a odontopediatria pega quais idades? Na verdade, a odontopediatria, ela vai, se for pesquisar a odontopediatria em si, ela vai do 0 aos 15 anos. E 0, né, quando não tem nenhum dente na boca, e quando 15 anos, teoricamente, não existe mais nenhum dente de leite na boca. São todos os dentes permanentes. Essa pessoa, essa criança, no caso, estaria liberada para ir num outro dentista clínico, digamos assim. Mas geralmente, aqui agora. Tá para me ouvir direitinho? Tá. Mas geralmente o que acontece é que a gente acaba ficando com os pacientes, né? Porque a gente se apega neles e se apega na família, e às vezes a gente acaba atendendo a família dos pacientes, né? Cria um vínculo, né? E cria um vínculo. Confiança também, né? Atende desde pequenininho meu filho, então segue indo. É importante, então, a gente sabe essa relação, né? Com certeza. Então, e outras coisas que estão associadas, assim, a exemplo, pessoa, aí falando em adultos mesmo, assim, né? Ou até adolescentes, a gente nunca sabe, né? Coisas relacionadas ao uso de drogas, ao utilismo, pessoas que tomam antidepressivos, ou excesso de cafeína. Aqui no Rio Grande do Sul é muito mate, né? Muito chimarrão. Então, além do café, tomam muito chimarrão até bem tarde da noite. Então, isso também, tudo isso prejudica para quem tem um sono um pouco desregulado. Então, o bruxismo, ele pode estar associado a esse tipo de coisa também, que são mais fatores externos, assim. E também pessoas doentes no sentido de que tem doença de Parkinson ou algum distúrbio neurológico importante, né? Algum distúrbio psiquiátrico também, respiratório, apneia do sono também. As pessoas que têm apneia do sono têm um grande índice de bruxismo. Então, é mais ou menos tudo relacionado ao sono e ao estresse diário, que é o que a gente, na odontologia, tende a não tratar, entre aspas, né? A maioria dos dentistas tende a pegar o caso do bruxismo e tende a fazer uma placa para o paciente e tá tudo certo, né? Na verdade, o dentista que faz isso tá tratando a consequência do problema. Tá tratando o desgaste dentário, né? E a gente
a gente como dentista tem que tentar conscientizar o paciente sobre o motivo que está te fazendo desenvolver o bruxismo. Então é muito difícil também, às vezes, quando isso acontece em crianças, em adolescentes, a gente dizer para os pais, né? Convencer os pais, não, mas tem alguma coisa acontecendo que está fazendo com que o teu filho desenvolva isso. Não é do nada que isso acontece, né? Não é do nada que isso aconteceu. De noite ele aperta os dentes e é por nada. Geralmente tem algum motivo. Troca da escola, separação dos pais, ou brigas diárias com os irmãos. Então isso é bem... É bem... Eu ia te perguntar, Amanda, assim, ó. Se, por exemplo, uma pessoa que tem bruxismo, ela tem por um período, assim, aí daqui a pouco ela passa um período sem aquilo, e daqui a pouco, em algum momento mais conturbado, com alguma mudança, enfim, pode voltar. Sim, pode voltar sim. Geralmente, geralmente é muito relacionado ao que está acontecendo no momento, entende? A pessoa vai ter o bruxismo, digamos assim, e quando... Eu não sei se a palavra certa a usar é crise, né? Porque eu acho que não é crise a palavra. Não vou saber exatamente o termo correto no ponto da psicologia. Mas quando a pessoa está mais agitada desse ponto de vista, o bruxismo vai se manifestar mais. Assim como roer unhas, assim como ficar mordendo o lábio, tudo vai se desenvolver quando tá mais. Aí tem um período que não vai acontecer mais, aí tem um período que tu vai estar isso acontecendo muito mais. Então é bem relacionado ao estado emocional que a pessoa tá vivendo no momento, digamos assim. Sim, e por isso que tem relação, né, com o estresse, assim, que as pessoas não conseguem, talvez, relacionar, mas o que tem a ver uma questão, né, dentária com o estresse, né, que tem a ver com a psicologia, enfim, mas a gente tá vendo que tá totalmente associado, né. E é como a Patrícia falou ali agora antes, ela disse, também é pouco difícil convencer os pais e falar com os pais que a criança tem uma ansiedade ou tem algum, né, distúrbio de ansiedade geral, assim, e que precisa procurar um outro tipo de profissional que não o dentista, né? Então, é um pouco difícil também nesse sentido, mas eu acho que conversando com os pais, trazendo as evidências que a gente tem, assim, hoje em dia, eu acho que se consegue fazer isso. E uma pergunta que me fizeram ali também é como que eu noto que eu tô com bruxismo? Como que eu percebo que isso tá acontecendo, né? Se eu não tenho um companheiro, se ninguém me diz que eu tô rangendo os dentes de noite, se eu moro sozinha, não moro mais com os meus pais, e aí, como é que eu sei? Porque a maioria das pessoas não sabe, dorme como se fosse... E acha que dormiu bem, né? E tá fazendo isso de noite. Por isso eu te perguntei, a pessoa sabe, assim, que ela, né, ou ela sabe que ela percebe, né? Algumas não, né, pelo jeito. Exatamente, algumas pessoas não percebem. Então, o que a gente percebe, e até serve como uma dica, né, pro pessoal que tá assistindo, para ter uma noção também, é quando tu percebe que o teu dente tá diminuindo um pouquinho, ou que o teu dente quebrou do nada, né? Tu não comeu nada, não mastigou nada diferente, e teu dente quebrou, um dente da frente, um canino, um dente de baixo, ou então que ele tá... E geralmente essa quebra nunca é pequenininha, assim. É uma quebra reta, assim, em degrau, que a gente chama, uma fratura em degrau. Então, observar esse tipo de coisa, se tu tem restaurações na boca, e essas restaurações estão quebrando com frequência. Eu digo, nem sempre é culpa do dentista, né? Às vezes a gente tá fazendo tudo certinho, mas a pessoa tá com excesso de força mastigatória que não há restauração que aguente, né? A restauração vai quebrar. Marcas na bochecha ou afta na bochecha, sabe? Marcas na língua dolorida, principalmente na lateral de língua, né? Que é onde a gente mais corre o risco de morder, entre aspas. E dor de cabeça, principalmente dor de cabeça e principalmente ao acordar, assim. Porque tu passou uma noite tão tensa, tão não relaxante, que o que acontece é tu acordar com dor de cabeça ou acordar com dor nessa região, nesse músculo aqui, né? Perto dos olhos, na região da articulação temporomandibular também. Tem gente que relata dor aqui assim, né? Que aperta bastante em corpo de mandíbula. Então, e às vezes as pessoas vão procurando outras coisas, né? Eu vou no otorrino, eu vou, né? Vão em lugares onde não vão resolver o teu problema, porque tu não tem nada, tu não tem sinusite, tu não tem uma rinite, tu não tem nada, tu tem um problema dentário que está sendo consequência dentário, né? Mas com origem em outro foco, com origem emocional lá. Que é importante que a gente trabalhe isso.
Como é que tu identifica, assim? Chega alguém no teu consultório, como é que tu identifica? Tem que ter essas queixas, assim. Na verdade, o dentista geralmente é a primeira pessoa a identificar que isso está acontecendo, porque os dentes, eles vão desgastando, não necessariamente todos os dentes. Um ou outro, principalmente molares ou os dentes bem esses dentes da frente mesmo, eles vão diminuindo em corpo, assim, sabe? Ele não vai de um lado e do outro, ele diminui em corpo, a não ser que a pessoa faça um movimento muito diferente durante a noite. Cada um vai fazer um movimento diferente. Tem gente que só vai apertar os dentes, tem gente que vai levar a mandíbula de um lado para o outro, e isso vai causar um desgaste diferente dos dentes. Então, geralmente, nós somos os primeiros profissionais a fazer esse diagnóstico, né? Quebra de restauração constante, a gente vê bastante mucosa jugal também, que é de bochecha, né? E língua. Além de pegar no ar alguns sintomas, assim, tipo dor de cabeça, tipo, eu não tô... Ou então, às vezes, o próprio paciente diz. Ele diz pra gente, olha, não acho que é bruxismo por causa disso, 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 disso e aquilo, né? Relata, eu tô passando por um momento difícil, ou fui demitido do trabalho, né? Então, a gente acaba pegando isso no ar, digamos assim. E aí, na verdade, a gente até tem, né, Fernanda, um método diagnóstico como eu posso dizer, super confiável para isso, que é um monitoramento de atividade eletromiográfica, tá? Mas ele é um exame que costuma ser bem caro, porque ele funciona da seguinte forma. Tu dorme num lugar, tu vai até a clínica e dorme nesse lugar. E eles colocam vários aparelhinhos na tua cabeça, no teu, né? No teu músculo. Exatamente, tu dorme lá. E aí no outro dia eles têm exatamente... Na verdade, eles não vão medir apertamento dentário, né? Eles vão medir quantas vezes tu tem esses microdespertários e o quanto isso influencia na qualidade do teu sono. E eu li ali que tem uma pessoa que disse que acordava logo com uma dor de cabeça insuportável. Acho que foi a Laís. É verdade. Tem pacientes que acordam mesmo, já acordam com uma dor de cabeça muito forte e não sabem o porquê, né? Associam, às vezes, tem pacientes que associam a hipertensão, né? Que também causa dor de cabeça. Nunca vão achar que é o bruxismo, assim. Então, para reparar nessas coisas, assim, mais de desgaste, mais aonde que é a tua dor e tudo mais, né? Porque nem sempre tem sintoma. A maioria das pessoas só vai descobrir mesmo sobre o bruxismo quando vai no dentista. Sim. Tá, então o bruxismo ele pode alterar a estrutura dos dentes? Pode alterar a estrutura dos dentes. Na verdade, a longo prazo é o que tende a acontecer. O desgaste constante dos dentes se tu não trata, né? E no caso da odontologia, o que está perto da gente, o que a gente consegue fazer é tratar a consequência, né? A gente trata a consequência, que é o desgaste dentário. Então, o que a gente costuma fazer? A gente faz o diagnóstico, né? A gente diz para o paciente que ele tem bruxismo. E o que acontece é que a gente faz uma placa de bruxismo para os pacientes, que é uma coisa que eu acho que várias pessoas já ouviram falar. Que é uma coisa bem comum, né? Muitas pessoas usam. A gente faz uma placa de bruxismo para esse paciente. E esse é uma placa rígida, assim, ela é bem dura, né? Depende daí da cor e coisas, depende do que o paciente gosta. Mas ela é uma placa geralmente de 2 ou 3 milímetros, bem rígida, que o paciente coloca na boca para dormir. E aí, o que essa placa impede? Isso que é o mais importante, eu acho. Essa placa não vai impedir do paciente fazer o bruxismo. O paciente vai continuar fazendo o bruxismo, porque o bruxismo não é de origem odontológica, tá? O bruxismo tem uma origem emocional, uma origem de estresse, de angústia, enfim, tudo mais. Então, o que a placa vai impedir é que o paciente desgaste os dentes, que aconteça atrito entre um dente e outro, causando desgaste a longo prazo, né? Claro que o dente não vai desgastar em coisa de 6 meses, 8 meses, mas com o passar do tempo, vai ficando cada vez pior. Então, a placa de bruxismo, ela impede o atrito do dente com dente. Ela vai fazer com que o dente com placa, né? Que aí a tendência é que a placa desgaste. E não que os teus dentes vai acordar, desgastem. por exemplo, mas pode continuar, vai, mesmo com a placa, pode acordar com dor igual, porque está fazendo um movimento igual. A tendência é diminuir,
Porque, na verdade, no momento que tu coloca a placa, por ela ter uma espessura de uns 2 ou 3 milímetros, depende muito de como tu lida com essa placa, ela vai fazer com que o paciente não oclua o dente com o dente. Então, o músculo aqui, que é responsável por esse movimento, ele não vai ficar contraído, tá? Ele, como teus dentes não vão estar pertinho um do outro, ele vai ficar, o músculo tende a ficar mais relaxado. Então, as tuas dores de cabeça tendem a melhorar, né? Porque, na verdade, a tua dor de cabeça tende a melhorar por causa disso. Porque, na verdade, a placa vai fazer esse serviço, né? A placa vai impedir com que tu atrite dente com dente, e a placa vai impedir com que teu músculo fique muito, muito, muito contraído, que é o que causa o apertamento dos dentes, né? O bruxismo. Sim. Mas o importante disso é passar por essa fase, fazer o que precisa fazer para tratar a consequência, mas fazer com que o paciente se conscientize sobre o problema, né? Quando é de dia, a gente considera um problema um pouquinho mais complicado de dia, porque a placa, ela não é tão confortável para se usar de dia, né? Sim. Porque como ela é uma placa que te impede um pouco de falar direito, te impede a salivação aumenta, né? Porque no momento que tu coloca uma plaquinha na boca, tu saliva muito mais. Então, é mais difícil de usar de dia. Então, o que eu falo para os meus pacientes quando... mas eu noto que eu aperto de dia. Se eu estou estudando, eu estou apertando os dentes. Então, o que eu falo para os pacientes assim? No momento que tu vai estudar, que tu vai fazer alguma coisa importante, que tu te percebe fazendo isso, coloca a placa. Né? Que tu não tá na aula, que tu não tá em outro lugar, assim, coloca a placa em casa, de dia. Enquanto tu tá estudando, tem muita gente, principalmente para concurso, né? E aí eu acho que as pessoas estudam para concurso, e aí eu acho que toda a atenção deve aumentar ainda mais. Então, mas eu noto que eu tô estudando e tô apertando. Então, coloca a placa para estudar, né? Mas o uso dela mesmo é noturno por causa disso. Tá, mas é bem interessante, né, que isso que tu falou, que a gente trabalha também na psicologia, que é essa questão da pessoa identificar em que momentos aqueles sintomas aparecem mais. Né? Então, isso também tem a ver com uma questão de se policiar, né, entre aspas, e pensar, bom, o que é? Em que momento eu fico mais ansioso, em que momento, né, conseguir também identificar as minhas emoções em diferentes momentos do meu dia a dia. E aí, com certeza, né, também já compreender o que pode estar por trás desses sintomas. Claro, com certeza. E também, que às vezes também as pessoas se pegam apertando os dentes e quando percebem que estão apertando os dentes, nem sabem quanto tempo passou, quanto tempo faz que está fazendo aquilo, né? Peguei agora, mas eu não sei se eu comecei há 10 minutos, meia hora, ou se eu passei o dia dessa forma. Então, é importante que agir bem como tu disse. É importante esse policiamento para que a gente perceba os momentos que a gente está mais ansioso, né, durante a vida, digamos assim, e durante o dia mesmo, as coisas que vão te deixar um pouco mais agitadas. E em relação a eu vi que a Lízia falou ali, é importante que a gente encaminhe, não sei se encaminhe, né? Mas diga, tu precisa, de repente, de uma avaliação psicológica, né? Não necessariamente de um tratamento específico, mas uma avaliação psicológica para ver se realmente é isso, para ver o que realmente é, porque a gente, como dentista, não tem muito esse poder, né, Fernanda? A gente, infelizmente, a gente fala, mas e as pessoas ainda estão muito focadas na consequência, né? Na consequência no físico, do né? Exatamente. No físico. Então, algo que me incomoda fisicamente, que na verdade a gente sabe que nesse caso, em diversos outros, não é só fisicamente, né? Exatamente. Mas a pessoa tem que entender que é fisicamente. Então, eu tinha um professor na graduação que sempre dizia, né? Que quando a gente machuca o dedo, por exemplo, sai sangue, né? Claro, uma coisa mais grave. Obrigada. A gente tá vendo, né? Aquilo ali. Sim. É algo que a gente tá vendo, então a gente busca ajuda médica, né? A gente tá vendo que o meu dente caiu, obturação, enfim, eu vou ter que ir no dentista. Mas essas questões mais emocionais que a gente não vê, né? Até por ali, porque vê, né? Porque vê, exatamente. Tá tendo consequências físicas, inclusive, mas a pessoa tende a ignorar, assim, não tem a ver, não tem relação, né? Então é bem interessante isso. É bem interessante. E eu vi que achei interessante que a Lízia fez, na hora que a Lízia fez a chamada para a live,
ela falou do bruxismo como uma das consequências do estresse, né? Que na verdade é literalmente uma delas. E isso eu não sei quantas coisas podem ser desencadeadas pelo estresse. O bruxismo é só uma delas, então tem muita gente que desenvolve, né? Sei lá, tem gastrite, tem hipertensão, tem N coisas que pode acontecer pelo estresse, né? Sim, dores, né? Dores musculares. Enfim, tudo, né? É muito. Exatamente, problemas, né, gastrointestinais também, então é uma coisa bem ampla. Então, como eu falei ali, as pessoas ainda estão muito focadas no tratar a consequência, né, é muito mais fácil tu tratar o teu problema físico ali. Então, a mesma coisa do bruxismo, é muito mais fácil colocar uma placa, né, e achar que o problema está resolvido. E às vezes a gente precisa sondar um campo ali para ver que não é necessariamente esse o problema. Mas claro que tem que tratar a consequência, porque senão fica complicado a estética dentária, né? Que a gente percebe que crianças já não gostam que o dente fique menor, ou que o dente fique preto, né? Então tu imagina adultos, né? Que estão trabalhando muitas vezes com o público, não gostam disso e a dor atrapalha muito, né? A dor atrapalha o dia a dia das pessoas. Totalmente, né? O humor da pessoa muda se a pessoa tá com dor, né? Tem uma dor constante todos os dias ali, muda, altera o humor da pessoa, não tem como. E aquilo que eu tava falando, a questão do sono também, né? Então, eu coloquei a placa, enfim, mas o meu sono vai continuar ruim porque eu estou estressado. Sim, exatamente. Então... que a pessoa acaba achando que tratou e tudo mais, mas o que o dentista pode fazer mais é isso, né? É fazer esse encaminhamento, dar esse conselho e tratar a consequência. Que seria isso. O que a gente fala bastante também é a respeito da higiene do sono. Daí a gente fala para os pacientes, né? Que eu acho que de repente é uma coisa que vocês devem conversar bastante também. A gente tem um post até sobre a higiene do sono na nossa página. A Lízia perguntou ali, pode causar danos na raiz do dente ou algo mais interno se for algo muito severo? Sim, se o desgaste for muito grande, ele vai desgastando o dente, o nervo pode ficar exposto, ou então o apertamento dentário, como ele não é uma coisa normal, não é uma coisa fisiológica, pode causar uma pressão ali, né, no dente. Então tem pessoas que quando tem, a gente chama de contato prematuro, que é quando pega um dente no outro, né? Essa batida constante pode lesionar o nervo do dente. E aí, imagina tu precisar tratar um canal, digamos assim, que é uma coisa que ninguém gosta, né? Só de falar o pessoal já não gosta por causa disso, né? Então, tem casos muito severos de bruxismo, que a pessoa não sabe do que é, e tem pessoas que já pegam rápido e já fazem a placa e já percebem melhora, né? Eu vi que a Lízia colocou ali que na psicologia a gente usa muito essa estratégia de monitorar o comportamento para identificar os gatilhos. Exato. E sim, que a Clarice colocou, eu aperto os dentes durante o dia. Vou começar a usar a placa também enquanto estudo agora. Eu acho que a Clarice é uma dessas que estuda bastante para concurso, então ela tem que, né, focar nisso daí. Usa a placa de dia também quando está estudando, que melhora um monte. E seria bom, depois desses momentos de estudo, já agora falando da parte da psico, ela encontrar algum momento de relaxamento também, né? De uma meditação, né? De uma prática de atividade, alguma coisa que ela consiga se relaxar também, né? Desligar daquele momento de estudo, que é um momento de tensão, para que ela... E também realize a higiene do sono, para que ela consiga dormir bem, para que no outro dia ela consiga estudar bem também, né? Então, que ela consiga dar 100%, né, da atenção, porque a questão do sono é muito importante. É muito importante, exatamente. A forma com que a gente dorme influencia diretamente no nosso dia, né, como a gente estava conversando. Então, em relação ao sono, que a gente acaba passando para os pacientes, e se tu procura na internet, tem, né, até um site, eu acho, ou um protocolo de higiene do sono, que é onde a gente indica que as luzes fiquem mais baixas quando tu tá perto do teu horário de dormir. Tipo, se tu tem abajures em casa, tu desliga as luzes da casa e deixa algum abajurzinho que o outro. Principalmente em crianças, evitar agitação, exercício físico. Que tem uma rotina, né? Uma rotina exatamente, também. que tem uma rotina. E as pessoas que fazem exercício físico de noite, que demorem mais ou menos umas 3 horas depois, né?
para fazer para dormir, digamos assim, para que faça exercício físico umas 3 horas antes disso. Assim como chimarrão, café. Alimentação, né? O celular também, a gente vê muito essa Muita questão tela. do celular, de telas antes de dormir também, que prejudica, né? Então, E dormir totalmente no escuro também, né? Que às vezes tem pessoas que costumam dormir com uma luz ou outra ligada e isso influencia, né? A gente acha que não, mas influencia bastante. Então, para que a gente... Eu vi que a Clarissa colocou ali. Para que a gente... Vou seguir todas as dicas. Ah, é verdade. Clarissa, Clarissa, a gente tem inclusive um post sobre higiene do sono na nossa página da Empírica. Depois a gente compartilha para quem não viu, ver a postagem. Daí ali a gente dá as dicas também. E é bem importante isso, porque se tu não tá bem mentalmente, tu não consegue dar, acho que... Não, tá aí. Tá aí, Amanda? Oi? Voltou. Oi. Travou? Tá meio travado. Travou, mas acho que já voltou. Bom, enquanto a Amanda voltou, acho que sim, agora sim. Acho que agora sim, acho que agora foi. Foi. Amanda, tem uma pergunta que nos mandaram. Que essa pessoa atende no ambulatório de neuro e que notou um aumento de pessoas com dor de cabeça por conta, né, do bruxismo. Se isso teria relação com esse estresse da quarentena, nesse período que a gente está passando também, né? Na verdade, sim. Se isso faria sentido, assim. Faz muito sentido. Travou ou tá aí? Tá, eu tô te ouvindo. A imagem travou, mas eu tô te ouvindo. Uhum. Agora. Oi? Totalmente atípico, né? Esse ano. Deu. Oi? Uhum. Tá me ouvindo? Deu? Esse Deu. ano de 2020, um ano atípico, né? Onde parou com as nossas atividades normais, onde a gente parou de fazer as coisas que a gente costumava fazer, né? Que as coisas vão se manifestando, né? Em cabeça, elas estão muito esse bruxismo, sim. Que as pessoas estão passando a envolver por condições que ninguém espera, né? Por condições que é mundial, que aconteceu e que a gente não tem como... Tem coisas que fogem um pouco do nosso controle, né? Então, a melhor forma com isso eu acho que ainda é identificar o porquê que a gente, né? O porquê das coisas. Então, provavelmente a pergunta que veio aí disso, do bruxismo e da dor de cabeça, provavelmente sim, faz todo sentido, né? As pessoas, ainda mais, as pessoas que já tinham um trabalho, né, diário, e aí às vezes diminui muito o trabalho, as pessoas já não têm mais a mesma fonte de renda, então isso tudo influencia com que tu tenha o estresse lá em cima. E o estresse lá em cima é que causa, né? A gente sabe que causa o bruxismo, então as dores de cabeça podem estar relacionadas ao bruxismo, sim. De repente é bom procurar um dentista, procurar um especialista, para ver se já está tendo algum desgaste físico dos dentes ali mesmo, ou se por enquanto continua só sendo um sintoma da pessoa, né? Que às vezes demora. Mas é bom já tratar antes, né? Bom já tratar antes, porque nunca a pessoa começa a sentir os sintomas, tipo dor de cabeça, tipo dor na região do ouvido, digamos assim, mordida na bochecha, nos lábios, a pessoa não percebe, o dentista ainda não consegue detectar desgaste dentário, tu entende? Porque o dente, o esmalte é uma coisa muito dura, muito rígida. Leva um tempo, né? Exatamente, leva um certo tempo para que tu consiga enxergar o desgaste dentário que vai ter, tu entende? Então, às vezes, por isso que a Lízia falou ali da observação que vocês fazem, a gente também faz. A gente chama o paciente daí um pouco mais seguido e observa mais seguido, mede, né? Agora aqui eu tenho 12 milímetros de dente. Aí na próxima vez a gente mede de novo, né? Às vezes, quando o paciente relata isso, a gente tira foto, né? Para comparar, também é muito importante. Então, são todas coisas que a gente vai somando no diagnóstico para poder dar a certeza que é o bruxismo. E o tratar precoce na dúvida, né? Coloca uma placa, né? Que a gente vai... pelo menos o desgaste dentário a gente vai conseguir evitar. Tá, e seria a placa, né, no caso,
seria uma intervenção. Mas, assim, é possível a gente falar em cura do bruxismo? Na verdade, eu nunca ouvi falar em cura do bruxismo. Na verdade, o que a gente tem é uma diminuição dessa atividade, né? Uma diminuição. Controle, né? Exatamente, um controle. Na verdade, tem pessoas, e como a gente conversou antes, às vezes vai ter noites que tu vai ranger os dentes um horror. E tem noites que isso vai ser diminuído, né? Então depende do estado que a pessoa está no momento, digamos assim. Então isso é bem importante da gente observar. A cura, eu não sei te dizer, tu entende? Eu acho que não. Pelo menos não tem nada relatado por enquanto. O que a gente tem é um controle. A gente controla, mas e controla os desgastes dentários. Por isso que é importante, às vezes, a gente pegar no início, para que as pessoas não achem, de repente, agora, a partir de hoje, né? Uma dor de cabeça, a gente vá para o dentista também, para ver se de repente. Sim, exato. É. Porque a Liz até comentou ali, né, que entra essa busca equivocada por causa da dor de cabeça. Então, a pessoa tem dor de cabeça, busca outro tipo de intervenção, outro tipo de atendimento, e, na verdade, a origem é outra, né? Exatamente, a origem é outra. E assim como, voltando a falar novamente, assim como não é exatamente indo no dentista e fazendo a placa que o teu problema está 100% resolvido, né? É um reflexo que acontece no reflexo do que está acontecendo. Então, é importante... É um trabalho conjunto, né? É um trabalho conjunto, exatamente. E que tudo está associado, né, na verdade. Principalmente a parte do bruxismo é a parte mais associada com o fator da estresse que a gente tem dentro da odontologia, com certeza. Ai, que legal. E é bom a gente trazer justamente esses dados, né? Tu começou já a live falando, apresentando dados, enfim. Eu acho muito importante isso para que as pessoas realmente tenham consciência, né? De todo o prejuízo que está envolvido nessa questão do bruxismo, que, nossa, viver com dor não é bom, isso vai influenciar, isso não vai fazer com que eu renda o que eu preciso render, né? Vai causar aquela bola de neve que a gente comentou, o quanto é importante identificar as causas por trás da questão do bruxismo, né? Não tratar só o bruxismo e pensar sempre nessa questão do início, né? Do quanto mais cedo a gente identificar, melhor a gente vai conseguir conduzir isso. Tanto falando agora da parte odontológica, para não causar uma lesão mais profunda, como uma questão psicológica também, não deixar chegar num ponto tão negativo. Exatamente. E o que tu vai pesquisar, assim, se tu pesquisa, digamos assim, no Google ou em algum lugar sobre bruxismo e causas, ele fala, né, sobre causas psicossociais, que são todas essas que nós estamos comentando agora, e ele fala também ali sobre hereditariedade. Mas eu acho que é importante falar isso da hereditariedade para a gente não jogar tudo em cima da hereditariedade, né? Porque tem com certeza coisas que são hereditárias, que a gente não tem o controle sobre isso, que elas vão acabar se desenvolvendo por serem hereditárias, mas não jogar a culpa nisso, né? Ah, não, mas isso fulano tinha da minha família e agora eu vou ter também. Eu acho que né, ser responsável... Porque daí a gente não acaba daí não trabalhando o ambiente, né? Os gatilhos que a gente vai ter no ambiente e que vão também ocasionar essas questões, né? E que é importante também. Tá, é uma questão hereditária, mas eu posso evitar se eu mudar o meu ambiente, se eu, né, buscar um atendimento, enfim, identificar o que está levando a um estresse maior, poder diminuir, buscar, então, uma rede de apoio, buscar um atendimento, buscar, então, né, a higiene do sono, enfim, diversas estratégias que existem para diminuir essa questão, né? Sim, e não chegar, quem não tem o bruxismo, no caso, né, não chegar a esse ponto, né? E não pensar também que não tenho bruxismo, então não estou estressado. Na verdade, não é só uma das coisas, né? Tem N outros sintomas que as pessoas desenvolvem, que não o bruxismo, que vão estar relacionados com o estresse, né? Então, para a gente ter essa noção, né? Para a gente saber sobre isso. E cada pessoa vai apresentar de uma forma também, né? Então, eu sou super estressada, mas eu desconto isso de uma outra forma. Então, né, é uma questão de comer demais, uma compulsão alimentar, uma questão, né, enfim, diversas outras. Então, é bem isso. Não é porque a pessoa não tem bruxismo que ela não está estressada. Ela pode estar
descontando de uma outra maneira, apresentando de uma outra maneira esse estresse. E a gente viu que no post que a gente fez, né, que tem vários sintomas ali, no post a gente colocou alguns somente, mas tem diversos outros, né? Inclusive existem níveis de estresse, então tem um mais crônico, tem um mais, né? Então isso também é importante a pessoa conseguir monitorar e identificar isso para buscar ajuda. Sim, com certeza. E é muito importante, eu acho que em relação ao apetite ali que tu falou, o inverso também é verdadeiro, né? A falta de apetite, a falta daquela vontade de comer que tu sempre tem, e tanto o excesso quanto a falta podem te demonstrar alguma coisa, né? Exato. E é importante, então, quando o assunto é bruxismo, as perguntas nunca são muito 100% relacionadas a dente, a apertamento, sabe? A gente pergunta muitas coisas que não tem nada a ver com odontologia, né? Pra gente poder chegar ao resultado final e perceber, é ou não é, né? Ou precisa... Contextualizar, né? Aquela situação, aquela queixa. Exatamente. Que eu acho que é o mais importante nesse caso é a contextualização da queixa, né? Perceber só um problema dentário, assim, que é uma consequência que a gente trata, porque é importante tratar, porque senão vai dar problema depois. Mas procurar origem. Perfeito. Então tá, Amanda, vamos finalizando, né? A gente tem um tempo de live, a gente não pode ultrapassar esse tempo, a gente já tá quase. Vamos nos despedindo. Eu gostaria de finalizar novamente te agradecendo. Foi muito rico, eu aprendi bastante, muitas coisas que eu não sabia, né? A gente sabe muitas coisas assim de senso comum, de ouvir, mas falar com um profissional é totalmente diferente, ainda mais com uma profissional que nem tu, né? Que tem pesquisado, que, né, estuda bastante, que tem essa prática clínica também. Então, foi muito bom, foi muito rico. Deixo o recado, né, para quem nos acompanhou, quem vai assistir depois no YouTube, né, o vídeo, que busque ajuda, né, que vá procurar um atendimento. É muito ruim, realmente, ter um sono ruim, né, não conseguir dormir bem, influencia na tua qualidade de vida. E é horrível dormir com alguém que tem bruxismo, porque daí tu também acaba não dormindo tendo um mal. sono mal, uma qualidade horrível de sono, né? Então as pessoas não é por gosto, mas elas acabam prejudicando também as outras pessoas, né? Então é muito importante. E agradeço em nome da Empírica a sua participação, foi ótimo, foi muito bom. Eu que agradeço, para mim foi uma experiência totalmente diferente também. Nunca tinha feito live, assim como nem vídeos, assim, a gente faz uns posts, mas nada desse sentido. Para mim também foi muito rico, porque eu acabei estudando muita coisa de fora da minha área, né, dentro da psicologia, para a gente poder chegar a um resultado final bacana, para a gente não falar só de dente, que eu acho que não era o objetivo principal, né, para a gente falar de tudo um pouco. Então eu agradeço por essa experiência, agradeço o convite de vocês. E sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tenho o Insta da Dentale, né? Tenho o meu Insta pessoal também. A gente posta várias coisas lá, várias dicas. E qualquer coisa a gente está à disposição, sempre por aqui. Certo, obrigada, Amanda. Nós também, qualquer coisa, né? Estamos à disposição. E para agradeço quem assistiu aí. E para seguir lá a página da Empírica também, a gente está sempre buscando temas diferentes, temas que são relevantes, né, e que chamam a atenção, que podem, né, trazer alguma informação importante para o público. Então, exatamente. Então tá bem, boa tchau, noite. Tchau, obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, tchau, tchau.